Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. Então o tema é o que está escrito na Bíblia: orai sem cessar. Senhor, só este tema, Pai, já coloca nós em preeminência com a Tua palavra, em cumprimento com a Tua palavra, para que nós possamos orar sem cessar. Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Nada de oração é nada de poder. Tenha misericórdia do povo, ó Pai. Que o povo levante o clamor ao Senhor. E o Senhor disse que responderia à oração dos seus filhos. Em nome de Jesus Cristo nós te damos graças. E assim cremos no poder da oração. Amém, amém e amém. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo fez uma oração. Aliás, ele fez várias, mas esta é uma das orações do apóstolo Paulo. Preste atenção no que o apóstolo Paulo orou. Ele diz: por causa disto me ponho de joelhos. Se ele se colocou de joelhos é porque ele estava orando. Ele diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia! Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Oh, irmãos, você quer uma resposta maior do que essa? Se você quer o resultado da sua oração, olha o que Paulo disse: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Não adianta, irmãos, tem que ter o amor um pelos outros, tem que viver o amor que Deus enviou na terra para nós, que é o amor divino. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Olha que o nosso Deus, ele trabalha tanto na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você sabe qual é a recomendação de Paulo? É conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Você veja que Paulo diz: segundo o poder que nós opera. O poder da oração já está em você, irmão. Basta você executar o ofício da oração. Paulo diz que o poder que em nós opera. Aleluia! Por isso que o irmão Brana,
na mensagem Perguntas e Respostas, número 3. 207 é o parágrafo. Aí muitos perguntam, pastor, mas como eu vou me aprofundar deste amor de Deus? Como eu quero me aproximar mais de Deus? Eu te recomendo. Leia a palavra e ore. Foi como o Breno diz aqui. Ele diz assim, sobre o poder da recomendação divina. Gostaríamos de iniciar com a seguinte pergunta. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Para uma pergunta tão importante, veio uma resposta também muito importante, dada pelo irmão Brana. Leia a palavra e ore. Leia a palavra de Deus e ore. Clame a Deus. Clame, ore. Clamar é orar. Como está em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pastor, mas eu preciso mais. Busque a Deus. Busque a Deus em oração. Como está escrito em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! A Bíblia diz que para você chegar mais perto de Deus, mais próximo de Deus é através da oração. Por isso ele disse em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Se você buscar a Deus, irmão, ele vem. Eu sempre falo em meus cultos, se você começa a falar o nome de Jesus, Jesus Cristo é o Senhor é Salvador, o Senhor é curador, o Senhor é o nosso Deus, ele logo chega. Ele ama ser invocado, ele ama ser lembrado pelos seus filhos. Aí o irmão Brana diz na mensagem a ele ouvi, parágrafo 69, não julgue o homem pelos seus músculos. Às vezes você quer olhar o homem, a mulher pela aparência, pelos músculos, pela afeição, não é assim. Não, o irmão Brana diz, não julgue o homem pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando. Por isso, irmãos, eu gosto da Escritura, que está escrito quando eu vou orar pelos doentes. Isso aqui não falha. Oh, irmãos, a Escritura, a palavra de Deus não falha. Você sabe o que está escrito em Tiago, capítulo 4. Aliás, capítulo 5, versículo 15 a seguir. E a oração da fé. Olha bem. A oração da fé salvará o doente. Aleluia! E o Senhor o levantará. Oh, irmão, não foi eu que estou prometendo isto. Foi Ele, o Criador dos céus e da terra. Ele diz, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pastor, mas é um homem fraco orando, é uma mulher fraca, é uma pessoa que não tem condições. Preste atenção no que a Bíblia diz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Não olhe para você, irmão. Não olhe para você, irmão. Olhe para aquilo que está dentro de você. Elias era um homem fraco, na verdade, sujeito às mesmas paixões. E no 18 diz, e ele orou outra vez, e o céu deu chuva,
e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, olha o que diz aqui. Irmãos, se algum de entre vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter o erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Por isso, irmão, nós temos que olhar com respeito, com reverência, respeitar o pastor, respeitar os diáconos, respeitar os irmãos, respeitar as irmãs, respeitar as crianças. Deus tem morada nesses dias e Deus mora em mim, Deus mora em você. Aleluia! Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. Por isso, o irmão Brana diz, portanto, é a razão, a oração da fé, a oração de um indivíduo. Oh, irmão, a oração de um indivíduo. Eu lembro de Paulo agora, quando Paulo estava naquele navio que estava naufragando. Os irmãos que são leitores de Bíblia sabem, está no livro de Atos. E Paulo estava ali com a embarcação com 276 pessoas. É pouca gente? Será que eram todos crentes, pastor? Olha na Bíblia. Tinha salteadores, tinha ladrão, tinha homens e mulheres de todas as espécies, mas lá dentro daquela embarcação existia um indivíduo chamado Paulo, e Paulo era de oração. Aleluia! Olha a diferença que faz uma pessoa que ora, irmão. Uma pessoa pode mudar uma nação orando. Você tem que crer no poder da oração. E você fica, ui. Por que tanto dodói? Tem um poder dentro de você. Fale a palavra, fale com o autor da vida. O poder da oração já está dentro de você. E Paulo teve uma visita, ele foi orar, o anjo do Senhor veio e disse para Paulo, não temas, Paulo, porque nenhum de vocês morrerá, Paulo. Aleluia! Oh, irmão, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, se você apenas pudesse, se você apenas soubesse que em suas mãos Cristo te deu autoridade. Aleluia! Oh, irmão, eu creio do jeito que está escrito. O irmão Brana diz, se você soubesse que Cristo em tuas mãos te deu autoridade, quando estiver alguém enfermo na tua casa, irmã, quando estiver alguém enfermo na tua casa, irmão, vá lá e coloque a mão sobre a cabeça daquele enfermo, e aquele enfermo vai ser curado na hora, instantaneamente. Cumpre-se a palavra de Deus. Deus deu autoridade em suas mãos. Aleluia! Por sermos cristãos. A arma mais poderosa que o mundo já conheceu, a oração. Ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Oh, glória a Deus. A oração muda até mesmo a mente de Deus. Ela realmente o fez após a morte ser decretada a um homem. Ele orou e Deus disse ao profeta, volte e diga-lhe, eu ouvi a sua oração. Aleluia. Veja aí, a oração, fique firme. E Deus deu mais 15 anos para ele. Aleluia. Irmãos, eu não estou aqui, irmão, tomando seu tempo. Eu creio que você, irmão, irmã, você que me ouve, está sendo abençoado. Eu não sou muito de ficar assim, sabe? Contando história na coisa. A minha história é a mais bela que tem. É Bíblia e mensagem. Se te serve isso, esse é o alimento espiritual para a noiva. Se você está ligado nesse programa, se você está que teu coração está rejubilando, porque isso é verdade. Há um poder na oração dos filhos de Deus.
Tem que crer assim. Aí o irmão Brana diz, bem, na mensagem Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o irmão Brana diz, bem, a Escritura diz, eu creio em algum lugar, que os demônios tremem quando o mais fraco dos santos se ajoelha. Aleluia! Que privilégio e que privilégio foi dado à igreja do Deus vivo. Quando ela cai de joelhos em oração, os demônios tremem. Aleluia! Mesmo diante do mais fraco. Pense nisto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nenhuma bomba atômica, nenhuma bomba de hidrogênio tão poderosa como a oração. Aleluia, aleluia. Você crê, irmão e irmã? Satanás, irmã, papel de Satanás é trazer doença. Você pensa que não? São João capítulo 10, versículo 10 diz assim, o ladrão veio senão a roubar, a matar e destruir. O que é o ladrão? Não é o diabo? Não é Satanás? Mas olha o que a palavra diz. Mas eu, o Espírito Santo, eu vim para que tenham vida, vida com abundância. Mas Satanás, ele veio aqui como a maior batalha jamais pelejada, a mensagem 235. Diz assim, o exército de Satanás traz enfermidades. São demônios. Ô irmãos, esse Covid-19 é uma taça do anjo que está assim sobre a terra. É uma ira de Deus. Deus permitiu o anjo virar essa taça da morte sobre a terra. Mas você tem que acreditar no que é aquilo que está o poder da oração. Há um poder da oração na terra. Se nós estamos vivos nessa noite, se nós podemos dizer que somos a igreja do Deus vivo, é porque tem um poder da oração na terra. E o poder da oração é o poder da palavra em evidência. E o irmão Brana diz, o exército de Satanás traz enfermidades. Porém, o exército de Deus tem comissão de expulsá-las. Amém? Ali o tem. Cada vez que Satanás lança algo que não lhe pertence, o exército de Deus diz, lança-te fora, lança-te fora, lança-te fora. Amém? Lança-te fora. Essa é a tática de Deus. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia recomenda que nós devemos orar sem cessar. Não é isto maravilhoso, irmãos? Um outro homem, irmãos, que Deus ouviu a sua oração, foi Jonas. Muitos criticam de Jonas, mas Jonas foi um fugitivo. Irmão, mas Deus tinha uma embarcação para Jonas. Deus tinha uma igreja preparada para Jonas. Não tente fugir de Deus, Deus tem uma igreja preparada para você. Deus preparou a barriga de uma baleia para aquele homem chamado Jonas. Por isso nós devemos obedecer a Deus. Obedecer a Deus, estar no lugar que Deus nos comissionou a estar, não tentar estar em lugar que Deus não queira que nós estejamos. Na mensagem Perseverança, parágrafo 145, irmão Brana, bem, mas meu caso é muito sério. Ele falando de Jonas. Jonas estava na barriga de uma baleia, as mãos amarradas nas costas, deitado no vômito da baleia. Que situação! Que coisa! Que coisa, irmão! Não vamos tentar fugir da oração. A oração é uma coisa, é um exercício do crente, é o exercício do cristão. E também não é aquela oração repetitiva. Não!
Tem que ser uma oração declarada, de coração, uma oração que tenha contato com o céu, que o céu tenha contato com você. Este é um caso muito sério. Jonas estava na barriga de uma baleia, as mãos amarradas, deitado no vômito da baleia. Por todos os lados que ele olhava, era o ventre da baleia, era a igreja de Jonas. Você já imaginou você estar numa igreja dessa? Deus te dá liberdade para você ir para o culto, você não vai? Você fica jogando culpa no Covid? Você fica jogando culpa no prefeito? Nós estamos tendo restrições? Estamos. Irmãos, mas isso aí é só o dedinho de Deus. Vai vir coisas piores, vai vir coisas assustadoras. Só vai ficar mesmo na terra aquele que tem o poder da oração, aquele que tem o Espírito Santo, meu filho. Se você não tiver o Espírito Santo, tiver o poder da oração em você, você vai perecer. Pense nisto. Olha o que diz a mensagem. Ele tinha sintomas suficientes, mas ele virou e disse: mais uma vez olharei para o santo templo, Senhor. Olha, Jonas dentro da barriga da baleia orando. Não podes escondê-lo. Isto é persistência. Isto é perseverança. Fique certo com a palavra de Deus. Porque Jonas permaneceu daquela forma, porque ele sabia que quando Salomão dedicou o templo, ele orou e disse: Senhor, se teu povo estiver em problemas, em qualquer parte, e olhar em direção desse santo lugar, então ouças do céu e responda a sua oração. E ele sabia dessa coisa, que Deus ouviria aquela oração. Não está você feliz? Deus sempre ouviu a oração. Ô irmãos, se nós for falar de oração, de homens e mulheres que sempre oraram e Deus respondeu, lembro de Ana, mulher de oração. Jó, homem de oração. William Branham, homem de oração, tinha até uma caverna para orar. Ô irmão, e às vezes você quer levar a vida de ponta cabeça e você quer só se consertar no dia do culto. No dia do culto você vira um santo. No dia da semana você também é um santo diabinho. Faz isso não. Seja um santo de Deus, seja uma santa mulher de Deus. Na casa é uma pessoa, na rua é outra. Senão Deus vai fazer uma embarcação para você como Jonas. Vamos acreditar mais no amor de Deus. Na mensagem onde os pentecostais falharam, eu vou terminar com isso e vou orar por você. Você já tem fé para receber a cura? Você já está com fé para receber a libertação? Há um poder dentro de você, irmão, irmã, creia. Na mensagem onde os pentecostais falharam, 24, Mombran diz: ele quer que peçamos e creiamos, que nossa alegria será completa. Ele quer que você peça abundantemente. Peça por grandes coisas. Não limite a sua fé em um grãozinho de mostarda. Ah, mas eu sou tão fraquinho. Ô, irmã, na verdade você é fraquinha mesmo, sabe, irmão? Eu também sou. Só que quando um fraquinho desta mensagem dobra o seu joelho, o diabo fica tremendo, fica babando de medo. Há um poder dentro de você, há um poder dentro de mim, há um poder dentro de você, irmão, irmã. Este poder está na igreja de Deus. Obtenha aqui outro tipo de fé e se mova em direção de grandes coisas. Peça por grandes coisas. São tão fáceis de conseguir, assim como são as pequenas. Que coisa! As grandes coisas são fáceis de conseguir,
como as pequenas coisas, tão fáceis. Você apenas tem que crer que isto é tudo. E você tem que apenas ter fé. Apenas saiba exatamente como usá-la e tudo ficará bem. Você a coloca para funcionar e tudo dará certo. Aí o irmão Brana conta a história do ratinho. Ele fala daquele ratinho, olha, vocês poderiam imaginar falando em esgotar o amor de Deus e o poder e os benefícios para você? Quer dizer, ele fala do peixinho, pequeno peixinho, daquele celeiro lá no Egito. Ele diz assim, você imaginaria um pequeno peixinho desse tamaninho, pequenininho, lá no meio do oceano dizendo, agora espere um pouco. É melhor eu considerar isso, é melhor eu beber desta água moderadamente, porque pode faltar algum dia. O peixinho conversando com o mar, olhando para aquela multidão de águas, oceano de águas, e dizer, eu não vou beber a água porque vai faltar para mim. Deus não é assim. Deus quer que você peça abundantemente. Aleluia! Um peixinho daquele tamaninho no meio daquele oceano. Isso poderia acontecer facilmente, mais fácil do que você pedir muito para Deus. Ô, irmãos, é mais fácil o peixinho pequeno tomar toda a água, o irmão Brana diz, do que Deus não fazer algo por você. Ele é a fonte inesgotável da vida, indiferente de qual seja a sua necessidade. Peça a Ele e creia nisto. Ele já proveu as bênçãos e a redenção quando Ele morreu no Calvário. Ele deu todas as promessas para tudo que você tiver necessidade enquanto estiver nessa jornada. Isto é seu. Você pede e crê e Ele te dá. Isto é certo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Em nome de Jesus Cristo.